boa noite para todos. Nós vamos começar essa terceira pregação, a segunda que eu quero partilhar com vocês, cantando um trechinho de uma música que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Quero convidar vocês para cantarem junto comigo. Pode ser? Só quem conhece, mas eu acho que todo mundo conhece. Podemos? Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Tem mais gente que sabe, pode cantar mais teu forte. Amor tocar em mim. Vamos de novo, porque eu acho que eles estavam sabendo ainda qual era a música. Vamos outra vez. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. E a segunda parte que diz assim: brisa suave. Brisa suave. Vento impetuoso. Vento impetuoso. Chama que queima e purifica. Fogo que devora. Mais forte ainda, brisa. Brisa suave. Vento impetuoso. Chama que queima e purifica. Fogo que devora. Muito obrigado. No final a gente vai cantar de novo essa música. E eu quis começar com essa música porque o tema dessa pregação é: o Espírito Santo desperta em nós dons e carismas. O Espírito Santo concede a nós, o Espírito Santo dá a nós. Ele não só desperta, mas o Espírito Santo, ele nos concede dons e carismas. Ele nos dá os dons e os carismas na pessoa de Jesus, o batizador. E a gente quer brevemente refletir esse tema a partir da palavra que está na carta aos Romanos. Eu queria convidar você aí a abrir sua Bíblia. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. E a palavra de Deus, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, diz assim. Vamos juntos? E a esperança não... Ih, gente, tem gente procurando ainda, né? Vamos outra vez? E a esperança não engana. Por que a esperança não engana? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deixa sua Bíblia aberta nessa passagem. E nós queremos falar como a música cantava. A música começa assim: como é bom sentir o seu amor tocar em mim. Como é bom sentir o seu amor tocar em mim. E depois a gente canta assim: brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Amados irmãos, a Pat Mansfield, que é uma das pioneiras da renovação no mundo, esteve com a gente esse ano no ENF. A Pat diz que, entre todas as passagens bíblicas, a passagem bíblica que melhor define a nossa experiência no batismo no Espírito Santo, a passagem que melhor define o nosso batismo no Espírito, é exatamente essa passagem que diz: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando a gente é batizado, o nosso coração é inundado por essa certeza pacificadora do amor de Deus. Irmãos, e aqui a gente está falando de ser batizado. Claro, nós sabemos que nosso batismo é único. Nós sabemos que o nosso batismo aconteceu para muitos de nós quando nós ainda éramos bebês. Quem aqui foi batizado ainda quando bebê? Eu fui batizado ainda quando bebê, com acho que 5 meses de vida. Dia 21 de março de 1900, não vou falar para não descobrir minha idade, né? Não vou falar. 5 de março de 1976, que eu fui batizado.
21 de março de 1976. Então, quando eu fui batizado, o Espírito Santo passou a integrar a minha vida, como nós refletimos hoje na pregação da manhã. E aí, amados irmãos, veja, o batismo no Espírito que nós clamamos, que nós pedimos nas nossas reuniões de oração, é, na verdade, um pedido de que esse Espírito que já está dentro de nós, ele possa efluir. A palavra efusão, ela significa uma coisa muito interessante. Não sei se vocês já pararam para pesquisar o que significa a palavra efusão. A palavra efusão, para vocês entenderem, eu vou usar uma palavra que não existe, tá? Eu vou criar aqui uma palavra, um neologismo, para poder vocês entenderem o que significa efusão. A palavra efusão, ela significa assim, ó, uma coisa que poderia estar centralizada em um único ponto, uma coisa que poderia ficar ali reservada, presa em um lugar só. Imagina um pequeno vidrinho que você colocou um pouquinho de óleo ou um pouquinho de perfume e tampou aquele vidrinho. Ali naquele pequeno vidro ela está reservada. O que é efusão? Efusão é o mesmo que espalhação. Espalhar-se. Então, quando a gente pede a efusão do Espírito Santo, nós estamos pedindo que o Espírito Santo que está em nós, pelo santo batismo, pelo batismo que nós recebemos, ele, do nosso interior, colocado aqui no nosso interior pelo próprio Jesus, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele se espalhe por todo o nosso ser e atinja todas as áreas da nossa vida. É uma consciência, quando a gente pede o batismo no Espírito, é uma consciência para que nós possamos ver, para que nós possamos enxergar. Para isso eu quero fazer um exemplo aqui, que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Vem cá, Felipe, para você me ajudar. Pedi o Felipe para vir aqui me ajudar. Eu falei assim, gente, eu tenho que arrumar uma pessoa que não tem problema em bagunçar o cabelo, né? Aí pensei em arrumar um careca. Mas eu falei, não vou arrumar o Felipe mesmo, que vai bagunçar o cabelo, mas ele não vai se importar, porque o cabelo dele não sai do lugar, né? Irmãos, para a gente entender o que é o batismo no Espírito Santo na nossa vida. Às vezes, o Espírito Santo, ele, se a gente quiser optar por isso, isso pode acontecer. O Espírito Santo, nos dado no dia do nosso batizado, ele pode estar na nossa vida assim como um presente que está embrulhado. Como algo que a gente ganhou, a gente recebeu, um presente maravilhoso que nos foi dado no dia do nosso batizado, mas pode ser, e é, para muitas pessoas, eu diria que a maioria dos batizados do mundo ainda estão com o seu presente embrulhado. Ainda estão com o seu presente fechado. Não abriram a caixa de presente. O que eu quero dizer com isso? Não se abriram à ação do Espírito, não deixaram o Espírito Santo tomar conta do seu ser, não deixaram o Espírito Santo controlar seus pensamentos, não deixaram o Espírito Santo controlar suas palavras, não deixaram o Espírito Santo controlar a sua vida. Lembra de uma música do Padre Marcelo, muito antiga, que nós cantávamos? Acho que vocês vão lembrar. Eu sou um péssimo cantor, mas vou tentar. A música dizia assim: vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu... É isso. O Espírito Santo que nos foi dado no batismo, ele pode ser para a gente só algo que está lá, aprisionado. Nossa, Leandro, é possível aprisionar o Espírito Santo? Eu acredito que não é possível aprisioná-lo, mas é possível não se abrir para que ele possa agir. Porque o Espírito Santo é um animal indomável, nos dizem os teólogos. O Espírito Santo é como aquelas cataratas de Foz do Iguaçu, que está tão pertinho aqui da gente, com aquela água caindo em profusão. E assim é o Espírito Santo. Mas, irmãos, o nosso comportamento mediante o Espírito que nos é dado no nosso batizado, quando a gente se aproxima, por exemplo, de um grupo de oração, e a gente vai tomando consciência, a gente vai conhecendo a ação do Espírito, a gente vai deixando aquele Espírito que talvez esteja presinho lá em nós, a gente vai deixando aquele Espírito se espalhar. Segura, tá, Felipe? Deixa só eu mexer, você só segura.
a gente vai deixando aquele Espírito Santo que até então estava lá, assim, sem fazer muita coisa, a gente vai deixando ele ir se espalhando na vida da gente, e ele vai tomando conta da gente de uma tal maneira, ele vai agindo na vida da gente, ele vai se apoderando do nosso pensar, do nosso falar, do nosso sentir, do nosso agir. Ele vai fazendo uma obra em nós. Sabe, é uma coisa tão fantástica que a gente começa... Espera aí, só um pouquinho, tá, gente? Bastidores. Só amarrar aqui. A gente começa, irmãos, a ser aquele tipo de pessoa que muitas pessoas chegam para a gente e falam assim: nossa, como você está diferente. Nossa, como você está mudado. Nossa, eu não estou nem te reconhecendo. O microfone está caindo, mas faz parte de gente que gosta de ficar inventando moda na hora da pregação, né? Nossa, mas eu olho para você, eu vejo uma outra pessoa. Já escutaram isso, gente? No nosso meio é muito comum, né? Nossa, você estava pregando, você estava falando, mas eu não estava vendo você falar, eu estava vendo a Deus agindo através de você. Você estava orando e eu não conseguia te ver, eu conseguia ver a ação de Deus tão poderosa em você. Irmãos, o batismo no Espírito Santo não é que ele faz com que a gente renuncie o nosso humano. Não é possível renunciar à nossa humanidade. Nós somos humanos. Eu não aguento essa gente que vai orar por alguém: Senhor, tira todo o humano dessa pessoa. Se tirar todo o humano dessa pessoa, ela não vai fazer nada, porque ela vai morrer. Não tem como tirar o humano. Nós somos humanos. A gente sabe que aqui debaixo desse tecido está o Felipe, que é conhecido de muitos de vocês. Não tem como tirar o humano, mas tem como a gente se abrir ao Espírito Santo de uma maneira que nada na nossa vida faz de conta que esse pano branco é o Espírito Santo. Esqueci de falar, né? Nada na nossa vida, as pessoas olham para nós e elas só veem a ação do Espírito. Olham para nós e não conseguem enxergar nenhuma das minhas características físicas, nenhuma das minhas características emocionais, pessoais. Efusão do Espírito Santo, o Espírito Santo se espalhando na vida da gente, pode fazer com que a gente alcance essa graça. E eu vou ser sincero com vocês, irmãos, eu queria alcançar essa graça. Eu queria alcançar a graça, de modo que as pessoas, ao olharem para mim, elas não vissem a mim, mas elas vissem a ação de Deus na minha vida. Elas vissem nas minhas palavras, ouvissem das minhas palavras, as palavras vindas, inspiradas pelo Espírito Santo. Então, seria uma negação total das minhas vontades. Seria uma negação total do que eu penso, do que eu sinto, e uma abertura total ao que Deus quer pensar em mim, ao que Deus quer falar em mim, ao que Deus quer agir em mim, de modo que eu não apareça, mas que seja o próprio Jesus a aparecer, o próprio Espírito Santo a aparecer. O que João Batista disse em João 3,30? Importa que ele cresça e eu diminua, e eu não apareça. Eu não quero aparecer, eu não quero ser nada, eu não quero ser ninguém, mas eu quero que Deus seja através de mim. Então, para que o batismo no Espírito se dê totalmente na nossa vida, é preciso, amados irmãos, que a gente se entregue a Ele totalmente. Deixa eu soltar o Felipe aqui, senão ele vai morrer sufocado aqui debaixo desse pano. Morreu, Felipe? Não, né? Morreu só. Nem bagunçou o cabelo. Morreu só para o mundo, mas continua vivo para Deus. Não é isso? Não é isso? Que a gente sempre se lembre dessa imagem. Eu gosto de fazer coisas com imagem porque ajuda a gente a não esquecer mais. Queira, irmãos, deseje nesse Pentecostes que a sua vida chegue ao ponto de as pessoas nem te reconhecerem mais. De as pessoas, ao te ouvirem, nem acreditarem que é você que está falando. Deixa o Espírito Santo tomar conta. Pode levar com você, por favor, Felipe? Que o Espírito Santo... Vamos aplaudir o Felipe, gente, que me ajudou. Obrigado, meu irmão. Sabe, queridos irmãos, consciência. O Espírito Santo nos dá essa consciência para que a gente possa ver. Então, o batismo no Espírito, ele é fonte de cura, ele é fonte de libertação para a nossa alma, ele estabelece a graça de Deus no nosso coração. O coração do Pai estava e sempre estará inclinado para nós, a se dar para nós. Nós acreditamos no seu amor. E é por isso que nós estávamos lendo em Romanos 5,5, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito que nos foi dado. É o Espírito que é o próprio amor de Deus derramado no nosso coração. Acreditar no amor é um combate da fé. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, irmãos. O Espírito Santo, ele quer nos levar a glorificar Jesus. O Espírito Santo quer nos fazer amar Jesus. Porque a tarefa do Espírito Santo é nos santificar. A gente estuda na teologia que existem as apropriações divinas. A apropriação divina do Pai foi criar. A apropriação divina do Filho foi salvar. E a apropriação divina do Espírito Santo é santificar. A obra, o trabalho do Espírito Santo, e olha que eu acho que ele está tendo bastante trabalho. A obra, o Espírito Santo está trabalhando na gente para nos santificar. E quando o Espírito está em nós trabalhando para nos santificar, ele está trabalhando para santificar a gente a olhar para Jesus e a reconhecer nele, a glorificar Jesus, a apontar para ele. E o inimigo de Deus, aquele que vocês sabem quem é, a função dele é o oposto. A função dele é: olhe para você. Você é muito bom. Você é o modelo de perfeição. Essas são vozes diabólicas que a gente escuta. Valorize você. Olhe só para si. Não. Olhe para Jesus. Entregue sua vida para Ele. É nele que a gente tem graça, tem salvação, tem cura, e é nele que a gente tem o Espírito Santo. Aliás, eu queria pedir um favor, esses irmãos estão aqui, vocês podiam trazer essa cruz para o centro aqui? Só até eu terminar essa pregação, fazendo um favor. Olhando para Jesus, nós dizemos para Ele: Jesus, eu não te entendo muitas vezes, mas mesmo assim eu confio no seu amor. Quando a Bíblia foi descrever a palavra amor no Novo Testamento, para descrever o amor, ela usou a palavra ágape. Essa palavra ágape, ela foi, tem muitas palavras que descrevem amor na Bíblia, mas a palavra ágape foi a escolhida para representar o amor, bondade, jamais derrotado. Então, ágape significa bondade jamais derrotada. Quem olhava para Jesus na cruz dizia: é um derrotado. Mas a gente sabe que não era derrota, a gente sabe que é vitória. Por isso que os que acusavam, que olhavam para Jesus e viam que ele estava derrotado, padecem. E aqueles que olham para Jesus e sabem que ele é símbolo de vitória, continuam a viver. O que é continuar a viver a vida eterna? Acreditar que Jesus nos deu a vitória. Declará-lo, proclamá-lo Senhor e Salvador da nossa vida. Então essa palavra ágape, lá de Romanos 5,5, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, a palavra amor que foi usada no original grego é a palavra que significa ágape, que significa bondade jamais derrotada, ou ainda uma outra coisa mais bonita que significa ágape: amor invencível. Bondade jamais derrotada, amor invencível. Queridos irmãos, talvez você esteja se perguntando: olha, Leandro, mas peraí, você começou a pregação falando que o Espírito Santo nos concede os carismas. O que isso tem a ver até agora com os carismas? Primeira coisa, para que nós tenhamos carismas, para que nós exerçamos os carismas, é preciso acreditar no amor. É preciso que o amor de Deus seja derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, ajuda-nos a acreditar no amor do Pai. Ajudar a gente a acreditar no amor do Pai é tarefa do Espírito Santo. Antes de começar o teatro, e por isso foi preciso tirar vários elementos daqui do palco, desse lado aqui, já está lá naquele canto, tinha uma menorá, que é um castiçal com 7 velas, simbolizando os 7 dons do Espírito Santo. Aqueles 7 dons que estavam descritos aqui naquelas 7 velas, eles são os dons de santificação. Eles são dons, temor de Deus, fortaleza, piedade, são dons para santificar a gente, para a santificação da nossa vida, são dons da santificação pessoais.
O que são os dons carismáticos? Estes que nós exercemos ou precisaríamos exercer nos nossos grupos de oração. Os dons carismáticos, eles são dons para serem colocados a serviço. Então, aqueles 7 dons que estavam escritos aqui, são dons que eu peço, que Deus me dá, que Deus me concede, porque dom é presente, dom é graça, Deus dá a mim para que eu me santifique, para que eu me torne santo. Os dons carismáticos são para eu colocar a serviço dos meus irmãos, para eu disponibilizá-los como um serviço para a santificação do outro. Então, quando eu oro em línguas, eu edifico a mim, mas eu edifico aos outros. Quando eu profetizo, eu edifico a mim, eu edifico aos outros. Quando eu oro por cura e libertação, eu estou fazendo isso em prol do outro. Quando eu exercito o dom de ciência, através de uma visualização, é em prol do outro. Então, amados irmãos, os dons carismáticos, de modo particular, são para serem colocados a serviço do outro. Pedro, quando ele começou a fazer a sua pregação, lá em Atos 2:14, que é considerada a primeira pregação da igreja, quando Pedro começa a falar, as primeiras coisas que ele diz, uma das primeiras, porque na verdade Pedro começa, a narrativa de Atos 2:14, ela começa assim: Pedro, pondo-se de pé na companhia dos outros, começou a lhes falar, e aí quando começam as palavras de Pedro, Pedro diz assim: acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Está lá em Joel 3:15, 3 de 1 a 5, mas também Pedro recorda isso na sua pregação. E aí Joel vai dizendo: acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos sonharão, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Então, irmãos, vejam, quem põe para fora, quem exerce os dons carismáticos, é quem primeiro se preocupou em ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: dons carismáticos exercidos, sem que antes eu seja uma pessoa que clamou o Espírito Santo, são dons falsos. É encenação pura. Dons carismáticos exercidos são oriundos de uma pessoa que rezou, clamou e pediu o Espírito Santo para si, que desejou ser cheio do Espírito Santo, que pediu para ser batizado no Espírito Santo, que clamou ao Senhor que o enchesse da sua força, da sua graça, e por isso agora então pode colocar para fora, pode reverberar aquele Espírito que está em si para a vida do seu irmão. Em Romanos 5:5 podemos considerar que essa é a descrição do Pentecostes pessoal de cada pessoa, de cada fiel, quando diz lá: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero pegar ainda uma outra passagem de Ezequiel 39, que diz assim: não esconderei mais deles a minha face, porque derramarei meu espírito sobre toda a casa de Israel, oráculo do Senhor. Ezequiel 39:29. O Senhor dizendo, prometendo, porque nos profetas Deus prometeu. Em Atos 2, Deus cumpriu. Não esconderei mais deles a minha face, porque derramarei meu espírito sobre toda a casa de Israel. Lembra da pregação de manhã? Não é mais para uma pessoa, não é mais para uma missão, não é mais para se manifestar em um escolhido, mas para toda a casa de Israel. Gente, respondam para mim sinceramente: nós merecemos o Espírito Santo? Se a gente olhar para nós, para a nossa humanidade, para a nossa vida de pecador, a gente mereceria o Espírito Santo? Acho que não. Mas Deus dá, porque Ele só sabe amar, Ele só sabe nos dar amor. Então Ele derrama como promessa o Espírito Santo. E aí Jesus, em João 7, que é a passagem que descreve bem a glorificação dele, Ele vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Então, caminhando para concluir essa pregação, essa reflexão, o amor de Deus, o derramamento do amor dele no coração dos fiéis,
é fruto desse transbordar de amor que caracteriza Deus. Então Deus é amor, na pessoa do seu Filho enviado, que é o batizador do Espírito Santo, derrama o amor sobre nós. Nós aprendemos que o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Vamos recordar isso? O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Eu gosto muito de uma frase de Santa Teresinha. Santa Teresinha é uma doutora da igreja, ou seja, o que ela ensina a todos nós como uma mulher que sabe o que está ensinando, uma grande doutora da igreja. Santa Teresinha tem uma frase muito interessante que diz assim: amar é dar tudo, é dar a si mesmo. Eu acho que quando Santa Teresinha escreveu essa frase, ela estava olhando para Jesus. Olha o que ela está dizendo: amar é dar tudo, é dar a si mesmo. O que Jesus fez? Deu tudo? Sim ou não? Deu de si mesmo? Sim. O que é o exercício dos carismas? Irmãos, não adianta a gente vir para o Pentecostes todo ano, e eu sei que aqui tem todo ano, e o Pentecostes é sempre muito bom, mas não adianta a gente vir, clamar o Espírito Santo, e depois ir semanalmente para o nosso grupo de oração, e não exercitar os carismas. Ora, é como se você fosse para uma festa, lá naquela festa tivesse um monte de comida boa, e você não servisse daquela comida para os seus convidados. Você tem um monte de comida guardada, docinhos, salgados, coisas deliciosas, mas você não distribui. E aí a sua festa não é festa. A sua festa é só um lugar onde reunir um grupo de pessoas. O grupo de oração precisa ser a festa onde nós, os servos, cheios do Espírito Santo, vamos distribuir, através dos carismas, o amor de Deus para as pessoas. O Papa Francisco, na primeira vez que ele se reuniu com a renovação carismática, ele perguntou assim: qual é o primeiro dom do Espírito Santo? Ele perguntou à renovação, na primeira vez que ele esteve com a renovação, se eu não me engano foi em 2014. Ele perguntou: qual é o primeiro dom do Espírito Santo? E aí ele mesmo respondeu: o dom de si mesmo, que é o amor e faz com que nos apaixonemos cada vez mais por Jesus. Irmãos, eu quero começar a encaminhar para concluir essa pregação, e eu quero também fazer uma outra coisa, que eu acho que agora eu vou dar um pouquinho de trabalho para o pessoal que está gravando. Vocês vão brigar comigo, mas eu vou fazer mesmo assim, tá bom? Vocês brigam comigo um pouco. E também não sei se o pessoal do som vai brigar comigo, mas eu preciso fazer assim, porque é assim que o Espírito inspirou. Bem, vocês viram o pano que eu usei para cobrir o Felipe, né? Consegui sair aqui. Vamos continuar imaginando que esse pano que cobriu o Felipe é o pano que representa a presença do Espírito Santo em nós. Então veja, irmãos, no nosso grupo de oração, e eu estou vendo aqui essa grande assembleia como se fosse um grande grupo de oração. Suponhamos que a gente está aqui, e aqui nós temos um grande grupo de oração, onde estamos reunidos e Deus está derramando a sua efusão sobre nós. Quando no grupo de oração, Deus concede a sua força, a força do Espírito Santo, para uma pessoa que está conduzindo a oração, para uma pessoa que está ministrando a música, para uma pessoa que está dirigindo ali a oração, ou para a pessoa que está pregando, ou para a pessoa que está comunicando os avisos, enfim, para qualquer um que esteja servindo, Deus está derramando. Agora falhou. Deus está derramando o seu Espírito Santo naquele grupo. Deus está derramando o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Só que derramar o Espírito Santo na vida daquela pessoa, ali no grupo de oração, não pode ficar só para aquela pessoa. Não pode servir só para ela. Lembra que eu falei dos dons de santificação? Os dons de santificação são para a nossa santificação pessoal. Alguém que Deus cumula de dons, dom de línguas, dom de profecia, dom de orar por cura, dom de milagres, dom de ciência, de sabedoria. Deus, quando dá esse dom, Deus dá esse dom não para ficar guardado, para que eu infle meu peito e fale: eu sou uma pessoa cheia de dons. Me aplaudam, me elogiem, eu sou aquela pessoa mais cheia de dom que tem nesse grupo.
Se eu não estiver lá, nada acontece. Se não sou eu que estou pregando, ninguém gosta da pregação. Eu sou bom. Isso é voz do diabo. Isso não é voz de Deus. A voz de Deus, ela é assim. Eu derramo o meu espírito sobre a vida daquele servo, daquele filho, daquela pessoa que está servindo. E eu quero que dele, do espírito que eu derramei nele, da graça que eu derramei nele, eu quero que ela chegue até os outros. Então, pensemos em Deus derramando o seu Espírito Santo na vida de um servo que está agindo no grupo de oração. Você vem aqui, irmão, rapidinho. Obrigado, fica aqui. Então Deus derramou o seu Espírito Santo na vida... Como que é seu nome, irmão? O Pedro. Só podia ser Pedro. Deus derramou o seu Espírito Santo na vida do Pedro. Não é para que o Pedro beba toda essa graça, se encha dessa graça, mas é para que o Pedro, dessa graça que Deus deu para ele, Pedro pega essa graça, pega aí, Pedro. Deus deu a graça para ele, Deus concedeu a ele essa unção, essa graça, e isso precisa entornar. A palavra derramar, usada na palavra de Romanos 5,5, ela tem referência a entornar. Não coube tudo no Pedro. Ele não foi suficiente de suportar toda aquela graça de ação do Espírito na vida dele. Então o que o Pedro começa a fazer? Através daquilo que ele está conduzindo, segura o pano aí, Pedro. Segura de um lado, eu seguro do outro. Vamos lá. Tudo do improviso, né, gente? Coisa de gente meio que não bate bem da cabeça, mas vamos lá. Então, toda aquela graça que Deus deu para Pedro, e eu vim aqui para o meio porque eu queria simbolizar isso, porque é sempre Deus dar a graça naquele que está no meio dos outros, naquele que está servindo aos outros, naquele que está agindo em nome do Senhor na vida dos outros. Então, aquela graça, Pedro, ela vai, estica o pano para lá, aquela graça, ela vai, vamos passar por cima desse povo aqui, ó. Aquela graça, ela vai atingindo todas as pessoas que estão lá no grupo de oração. Todo mundo que está no grupo de oração vai beber daquela força, todo mundo vai beber daquela graça, todo mundo vai ser cheio do Espírito Santo, todos os carismas, todos os dons, todas as graças, vai se espalhando por todas aquelas pessoas. Deixa o pano continuar rodando aí enquanto eu vou terminando de falar. Aquela graça, ela não fica só em quem está conduzindo, aquela graça não é só daquela pessoa, mas porque se fosse, não seria carisma. Carisma é para ser dado para o outro. Então, irmãos, a gente vem para esse encontro de Pentecostes. A gente vem para esse grande cenáculo que é esse ambiente, para que Deus nos encha e para que a gente possa levar para os outros. Não só para os que estão no grupo de oração, para a sua casa, para a sua família, para o seu local de trabalho. Tem uma graça que Deus está te dando aqui. Tem carismas que Deus está te dando aqui. Eu quero pedir a vocês uma coisa de todo o meu coração, e eu já quero ir voltando para lá. Eu quero pedir uma coisa para vocês de todo o meu coração. Não permitam que o seu coração se feche à graça dos carismas. E nós queremos terminar esse momento, essa pregação, pedindo ao Senhor que Ele possa derramar o seu amor em nós, e o seu amor é o Espírito Santo. Que Ele possa derramar o seu amor em nós, de modo a que, tão cheios do Espírito, nós exercitemos os carismas. Eu quero, Vera, não sei se a Vera está por aqui, eu quero, Vera, profetizar uma coisa sobre a Arquidiocese de Maringá, que é o Espírito está colocando no meu coração. Eu quero profetizar. O exercício dos carismas nos grupos de oração dessa arquidiocese, a partir desse Pentecostes, vai ser novo, vai ser diferente. A oração em línguas nos grupos de oração dessa arquidiocese, a partir de hoje, ela vai ser diferente.